aí pessoal, tudo bem? Vamos nessa. Dentro desse bloco eu vou apresentar para vocês um conceito simplesinho, básico, porém importante também, quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho no estudo das funções. Por enquanto a gente não está falando de funções, mas eu quero apresentar para você o conceito do que nós chamamos de produto cartesiano. Dá uma olhada para mim, vamos embora. Vem comigo, ó. Aí no seu material, produto cartesiano aparece com a seguinte definição. O produto cartesiano de dois conjuntos A e B é a construção, vejam aqui o que é importante vocês destacarem aí para mim, é a construção de todas as possibilidades de pares ordenados, x, y. Assim, o produto cartesiano de A em B são todos os pares ordenados possíveis, em que x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Olha, gente, vou bater de novo com vocês aqui na tecla, para o fato de que quando eu falo de um par ordenado, é porque eu tenho que estabelecer literalmente uma ordem, tá bom? Então aqui na definição, quando a gente fala, por exemplo, olha, eu estou trabalhando aqui com A cartesiano B, você vai ver que na definição de produto cartesiano, o A cartesiano B exige que os valores de x do meu produto, do meu par ordenado, os valores de x, eles sejam elementos do meu conjunto A. E os valores de y, eles obrigatoriamente têm que ser de elementos que fazem parte de qual conjunto? Do conjunto B. Então, de novo, se o produto cartesiano que eu for fazer é do tipo A, B, é porque o primeiro elemento do par pertence ao conjunto A. O segundo elemento do par pertence ao conjunto B. E quando a gente fala de produto cartesiano, é porque a gente vai então estabelecer todos os pares possíveis. Não estou entendendo, Bruno. Então vem comigo, bora lá. Olha só. Dá uma olhada nesses dois conjuntos que eu separei para vocês aqui, ok? Tenho aqui meu conjunto A formado pelos elementos menos 1, 0 e 5. Beleza? Tenho aqui, olha. Meu conjunto A formado pelos elementos menos 1, 0 e 5. E tenho meu conjunto B formado pelos elementos 1, 2 e 3. Bem, se eu quero estabelecer aqui o cartesiano de A em B, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse cara que está aqui, por exemplo, olha, que é o menos 1, e vou ter que relacionar ele a todos os elementos do meu conjunto B. Então aqui, eu vou criar todas as possibilidades. Pego e faço o que então? Crio qual par ordenado? Crio um primeiro par ordenado, que é o par ordenado menos 1 e 1. Veja se está claro, é como se eu estivesse relacionando o quê? Esses dois elementos. Depois, pego o meu conjunto, meu elemento menos 1 e associo ao elemento 2. Tranquilo? Pego o menos 1 e associo quem? Ao 3. Então tá aqui, olha, criei 3 pares ordenados que pertencem, tá vendo essa anotação que tá aqui? Olha, essa anotação que tá aqui, esse xizinho que a gente coloca, é a representação de produto cartesiano. Produto como se fosse mesmo uma multiplicação, beleza? É como se, aqui a leitura que a gente faz então é essa, né? A cartesiano B. A cartesiano B, fiz então, olha, o menos 1 se relacionar com 1, com 2 e com 3. Agora, o 0. 0 vai relacionar com quem? Com 1, com 2 e com 3. O 5 pode se relacionar também com 1, com 2 e com 3. Então, eis aqui o meu conjunto A cartesiano B. A cartesiano B, a gente colocou, olha, depois o 0 com 1, o 0 com 2, o 0 com 3. E o 5 com 1, o 5 com 2 e o 5 com 3. Tudo bem? A gente pode usar até um cálculo combinatório para descobrir quantos elementos, né, ou quantos pares ordenados que eu vou ter no meu produto cartesiano. Veja se está claro para vocês. Se eu tenho 3 elementos no meu conjunto A e se eu tenho 3 elementos no meu conjunto B, e se todos os de A vão ter que se relacionar com os de B, então é porque no meu produto cartesiano eu vou ter que ter quantos elementos? Eu vou ter que ter 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, que foi a quantidade então de pares que nós acabamos encontrando aqui. Perfeito? Agora, vale chamar a atenção de vocês aqui para o fato de que fazer o A cartesiano B não é a mesma coisa de obter B cartesiano A, por exemplo, né? Porque se eu falo aqui, por exemplo, de B cartesiano A, eu estou falando de qual solução? Olha, eu estou falando de relacionar o 1 com o menos 1. Isso por si só já é um par ordenado diferente, né?
1 com menos 1 não é a mesma coisa que o menos 1 e 1. A gente tem que entender que enquanto pares ordenados, menos 1 e 1 é uma ordenação diferente de 1 e menos 1. A mesma coisa aqui, olha. Eu vou relacionar agora, como eu estou fazendo B cartesiano A, eu vou relacionar o 2 agora com o 0. Observem que no A cartesiano B eu tinha um outro par, que era o par o quê? O par 0 e 2. Se eu olho como B cartesiano A, é como se agora, moçada, se eu estiver fazendo aqui, né, B cartesiano A, é como se eu estivesse falando que agora o meu conjunto de partida é o B, certo? Os elementos que ocupam a primeira posição no par são os elementos que pertencem ao conjunto de partida. Se eu faço B cartesiano A, é como se o B fosse o meu conjunto de partida. Então, esse par ordenado é um elemento diferente, o par ordenado 2, 0 é um par ordenado diferente do par 0 e 2. Isso é fundamental para quem quer se dar bem aí no estudo das funções, entender que não é pelo fato de que eu tenho os mesmos números que eles indicam ali o mesmo par, certo? Em termos de construção geométrica depois, a gente vai ver que a disposição desses pontos seria em locais distintos no plano cartesiano. Então assim a gente constituiria o B cartesiano A. Eu depois relacionaria, por exemplo, 3 com 5, certo? Então olha, posso fazer, aqui eu coloquei o 1 com menos 1, o 2 com 0, o 3 com 5, mas aí eu poderia fazer também o 1 com 0, é só porque eu segui uma ordem diferente ali, olha, né? Mas ó, 1 com 0, poderia colocar também o 1 com 5, o 2 com menos 1 a gente já colocou, aliás, o 2 com menos 1 vou colocar aqui, olha, 2 com menos 1, 2 com 0, 2 com 5, certo? Temos também aí o 3 com menos 1, o 3 com 0 e o 3 com 5, ok? Então esses aqui são os nossos 9 pares ordenados presentes aqui, de acordo com essa diagramação, caso eu quisesse fazer o produto cartesiano B por A. Bruno, eu teria condição de fazer, por exemplo, o A cartesiano A? Claro que sim. E se você quisesse fazer o A cartesiano A, como que seria o produto cartesiano de A para A? O seu conjunto A não é formado pelos elementos menos 1, 0 e 5? O que seria então o A cartesiano A? Vamos ver se a gente consegue montar. Ó, tá aqui o meu conjunto A, formado pelos elementos menos 1, 0 e 5. Está aqui o meu conjunto B, que é como se fosse o próprio A, né? Formado também pelos elementos menos 1, 0 e 5. Como que eu vou relacionar esses elementos? Ora, o menos 1 com menos 1, o menos 1 com 0, o menos 1 com 5, ok? Eu não vou anotar todos aqui não, se você achar que deve, coloque aí, perfeito? Então, ó, você colocaria lá o menos 1 com menos 1, o menos 1 com 0, o menos 1 com 5. Depois, você teria o par 0 com menos 1, 0 com 0, 0 com 5. E por fim, você colocaria para mim o elemento 5, por exemplo, ó, o 5 com menos 1, o 5 com 0 e o 5 com 5, certo? Se eu tenho 3 elementos no conjunto e 3 no outro, eu gero um produto cartesiano que tem um total de 9 elementos. São 9 pares ordenados, perfeito? Onde o primeiro elemento é do conjunto de saída e o segundo elemento é do conjunto de chegada, ok? Desse daqui ficou faltando algum. Ah, ficou faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu repeti algum então, né? Desculpe. Aqui eu tinha que colocar o 3 e o 0 ao invés do 3 e o 5 que eu tinha colocado aqui repetido. Beleza? É isso mesmo, tá bom? Assim como eu fiz o A cartesiano A, poderia fazer também, se eu quisesse, o B cartesiano B, só para tirar dúvidas aqui pontuais, que às vezes surgem com esse exemplo que eu utilizei. Bruno, mas aí os elementos A e B têm que ter necessariamente a mesma quantidade de elementos? Não. Eu posso colocar aqui, por exemplo, olha, que meu conjunto A é formado, por exemplo, pelos elementos 1, 2 e 3. E o meu conjunto B é formado pelos elementos 2 e 5, ok? Se eu pedir para você trabalhar aqui com o seu conjunto A cartesiano B, só estou reforçando então nesse exemplo que eu não tenho que necessariamente ter conjuntos com a mesma quantidade de elementos, tá bom, gente? E se eu sei que eu tenho 3 elementos no meu conjunto A e 2 elementos no meu conjunto B,
Eu sei então que o meu produto cartesiano vai ter que ter um total de quantos pares? Fala para mim, fala para mim. Não são 3 de um com 2 de outro? 3 vezes 2 eu chego numa situação em que eu vou ter... É multiplicação, tá? Para a gente descobrir o total de elementos que fazem parte do conjunto A cartesiano B, eu multiplico as possibilidades. São 3 possibilidades de um com 2 de outro. 3 vezes 2 eu chegaria então a 6 pares. Então aqui a gente teria o quê? Eu teria o 1 com 2, eu teria o 1 com 5, eu teria o 2 com 2, eu teria o 2 com 5, teria o 3 com 2 e teria o 3 com 5. Perfeito? Sempre tomando cuidado. Olha o que nós estamos reforçando nesse ponto aqui do curso. A questão da ordem, ok? Se é A cartesiano B, vocês vão perceber que todos os primeiros elementos dos pares, observe os primeiros elementos de cada um daqueles pares, obrigatoriamente, os primeiros elementos daqueles pares pertencem ao conjunto A, que é o meu conjunto de saída. E obrigatoriamente, se é A cartesiano B, os segundos elementos de quaisquer pares que nós tivermos aqui, os segundos elementos têm que pertencer ao meu conjunto B. Tranquilo? Então aqui está representado para vocês aí a ideia do que seria o A cartesiano B, certo? Conseguimos nos entender, moçada? Então, beleza, passamos por esse bloco, fecho aqui, veja se conseguiu entender, se teve dúvida, mesmo teoricamente sendo simples, mas aí do outro lado você não pode deixar o simples passar batido, tá bom? Porque às vezes a gente não coloca, né, a coisa bem ajeitadinha aqui no basicão, que depois chega lá na frente e a gente sabe que dá problema. Então verifique se ficou bem entendido, se tiver dúvida volte, me acompanhe novamente e fecho por aqui então. Um forte abraço para vocês, valeu!